Então, o corpo faz com que os membros desse corpo cuidem uns dos outros. Se eu tenho uma ferida no pé, as minhas mãos vão usar o medicamento, aplicar o medicamento, fazer o curativo. Por quê? Porque o corpo todo tem que ficar saudável. Então, não é o pé que cuida de si, né? As mãos, outros membros são utilizados para cuidar de um membro. E é interessante só, mais uma vez, falar, porque é o seguinte, quando a gente lê isso aqui, muitas vezes a gente pensa que ele está falando de pastor de igreja. Ele não está falando de pastor da igreja, até porque naquela ocasião nem tinha essa visão. Mas o que ele está falando assim é que nós, como salvos por Cristo, irmãos que somos uns dos outros, nós temos que pastorear, que cuidar uns dos outros, como o pastor Francisco falou. Exatamente. Mas qual é o ponto dele? O ponto é que essas pessoas cuidam de si mesmas. E aí ele vai dizer, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Por que ele fala que são 2 vezes mortas? Porque elas têm a morte física já garantida, como todos nós, mas a morte espiritual também está garantida a elas. Então essas pessoas aqui, e aí isso está em concordância com aquilo que ele fala lá no início, né? No verso 8, né? No verso... Deixa eu ver aqui. Não, verso 8 não. Não, no 5. Os versos 5. Tirando da terra, destruiu depois... Então ele estava dizendo, ele já anunciou lá no início o destino deles, porque a intenção deles era má. Essas pessoas não estavam na igreja em busca de resposta. Isso, de novo, é importante. A gente falou antes, mas tem que pontuar, né? Não são pessoas que vêm aqui com curiosidade. Não são pessoas que estão num processo de mudança, de conversão, de transformação de vida. Não são pessoas que simpatizam com o evangelho. São pessoas que intencionalmente querem destruir a mensagem do evangelho e desprezar a graça. Então o destino dele já está aqui definido. Ele está dizendo, esses aí vão morrer espiritualmente, vão morrer naturalmente como todo ser humano, mas espiritualmente também já tem aqui o seu destino decretado. E aí, sendo essa a condição espiritual deles, como é que eles agem? Nuvens sem água. São vazios. São vazios. Exatamente. São vazios do espírito. Deixa de cumprir o propósito. Deixa de cumprir o propósito. Cumprir. Não rega, não produz. Não tem água, não vai nutre. Chuva, não exatamente. Vai produzir aquilo pela qual ela existe. Sim. E aí eu lembro muito de uma definição de J. Carson sobre dons espirituais, né? Que Deus ele alimenta a igreja com vocações. Mas essas vocações, que são os dons espirituais, que Paulo fala várias vezes nas suas cartas, elas têm um propósito de edificação, não é para si próprio, porque o para si próprio é o fruto. Os dons, eles são voltados para a igreja, para a edificação e para o cuidado da própria igreja. Então, você não vai utilizar um dom para edificar você mesmo, você vai utilizar um dom para edificar o teu irmão, para edificar aquele que está do teu lado. Então, a gente tem que ter isso em mente. Você não pode ser levado a fazer algo diferente do que o Espírito te conduz, tá? Porque você está vazio. E quem é vazio vai para qualquer lado. A verdade de Deus, ela é muito clara, ela é muito objetiva. E ela dá um rumo certo, ela é fundamental. Você sabe para onde você vai. Você não vai sendo desviado por qualquer vento de doutrina, não. Você é uma nuvem carregada. Você é uma nuvem que nutre, que edifica, como o Chico falou muito bem. Que tem um propósito, né? E que tem um propósito, né? É retornar tudo aquilo que lhe foi agraciado. Porque aquela água veio de baixo, né? A água sobe e depois você devolve aquela água toda. Então isso é maravilhoso. A gente vê que a palavra ela é poética, mas ao mesmo tempo ela é inspiradora. Exato. Né? E quando ele diz aqui são como árvores de outono sem frutos, o problema aqui não é a estação, mas é a condição da essência deles.